Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e você pode acompanhar também pela internet no www.megatv.com.br. E esta é a nossa edição especial sobre política internacional. E quem já está aqui para explicar os principais problemas e conflitos do mundo é o nosso cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Osco-Quié. Boa tarde, Reni. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a América Latina. Os nossos vizinhos, Colômbia e Venezuela, estão enfrentando uma crise na fronteira. O presidente venezuelano Nicolás Maduro decidiu fechar as portas e o país já deportou mais de 1.000 colombianos. Essa semana, os dois países reuniram esforços e convocaram embaixadores para discutir a situação. Mas, ao que tudo indica, eles ainda estão longe de encontrar uma solução. Será que esse quadro pode tomar maiores proporções e atingir mais países aqui da América do Sul? Bom, Reni, eu nem sabia que eles estavam em conflitos. Não é questão de ignorância, não. Eu nunca achei que tivesse um conflito neste nível de fronteira e de deportação aqui embaixo, aqui na América do Sul. Isso é uma novidade. Isso é uma crise então, que acabou de acontecer, onde o Maduro eleva o problema para uma outra escalada. Ele está trazendo uma questão de um jeito e tratando de um problema pontual que existiu de uma forma extremamente agressiva, realmente que não tem sentido. A Venezuela é um dos países que mais promoveu imigração, recebeu imigrantes na década de 60, é um dos países da América Latina mais aberto aos imigrantes. Você tem muitos colombianos vivendo lá, totalmente assimilados, sendo bem recebidos. Então é uma postura, uma resposta descompassada, muito exagerada, agressiva, provocativa e violenta. Mas o que realmente provocou isso? Teve algum ponto? Houve um crime que foi cometido e parece que alguns soldados ali na fronteira foram mortos, um deles num tiroteio, com contrabandistas que estavam cruzando a fronteira para a Colômbia. E aí, é normal essa cruz? É normal. Colômbia, contrabando, quer dizer, normal. Sim, é um dos problemas, é um dos desafios que todos os países da América Latina e todos os países do mundo têm, controlar suas fronteiras. Isso é um pouco mais acentuado na América do Sul, porque as fronteiras são de difícil acesso, vegetação, territórios isolados normalmente. E tem um ponto importante, que o Chávez, quando ele estava no poder, ele se beneficiava, ele incentivou essa fronteira colocada dessa forma, aberta, porque isso servia de apoio para as Farc, que é o grupo revolucionário que está dentro da Colômbia, lutando contra o governo colombiano, e o Chávez gostava de usar isso como uma ferramenta de poder, então ele ajudava parte dessas guerrilhas das Farc através dessa fronteira aberta. E muitas vezes... Você quer dizer que ele incentivava? Incentivava, ele permitia, era do interesse dele que a fronteira fosse desse jeito, até porque houveram incidentes onde parte desses guerrilheiros colombianos, fugindo do governo da Colômbia, e eles são criminosos, traficantes, sequestram milhares de pessoas, fugiam e cruzavam a fronteira para o lado venezuelano. E aí a Colômbia salvava. A Venezuela deixava eles ali, tudo bem. E agora é curioso, né, o que está acontecendo, esse tipo de resposta. Ou seja, mostra um desespero do governo da Venezuela em lidar com uma situação insustentável, econômica e política, tentando criar situações para disfarçar ou tirar a atenção do que realmente está acontecendo no país, que é uma crise grave. Vamos colocar um mapa para você entender exatamente onde está acontecendo essa crise. E, Reni, você acha que a postura do presidente venezuelano Nicolás Maduro tem contribuído para o desenrolar dessa crise? Vamos ver apontando no mapa. Então, aí em azul, a gente pode ver ali a Colômbia, né, em azul, e a Venezuela mais acima. Os dois fazem fronteira com o Brasil, mas eles têm uma fronteira muito grande. E as Farc ficam localizadas exatamente nessas áreas mais para o interior do país, próximos de áreas não tão acessíveis.
E é por ali que está acontecendo isso. Esses contrabandos, eles são comuns, né, dessa região, dessa fronteira, e as políticas de incentivo que o governo do Maduro tem trazido, elas favorecem esse contrabando, porque ele financia... Ele está contribuindo de qualquer forma. Porque ele financia, por exemplo, ele entrega petróleo de graça. E a Colômbia, né, precisa de petróleo. Então, se você está na Venezuela e você pega o petróleo de graça ou comida de graça, natural que você leve para o outro lado da fronteira. Então, essa é uma das razões que existem esse contrabando na fronteira. Outra razão foi a que eu comentei agora, dessa porosidade, dessa facilidade que ele sempre quis incentivar para proteger as Farc. Agora, a resposta do Maduro é desmedida e ela é uma resposta que está ligada com a situação política que ele vive hoje. Ele tem um índice de aprovação muito baixo, mais de 70% da população não gosta mais do que ele está fazendo, quer sair. Nós vamos ter eleição na Venezuela agora em dezembro. Então, ele precisa criar uma situação onde tire a atenção dos problemas internos e tente recriar um nacionalismo ou unificar o povo todo em torno de uma outra causa. Nada melhor do que trazer um inimigo externo, no caso, os colombianos. Então ele está tentando chamar a atenção para um outro evento. Isso, tirar a atenção do país em si. Tirar a atenção do país dos problemas, criar uma crise onde ela não existe, porque, óbvio, se houve um crime cometido, o exército, a polícia tem que investigar. Mas não é ponto de deportação? Então, tem que investigar quem foi. Você não pode pegar e deportar todas as pessoas que moram naquele lugar, destruir a casa de todos. São pessoas de baixa renda, pobres, carregando suas coisas. Gente que tem colombiano casado com venezuelana e aí a família tem que fugir, agora não pode mais morar na Venezuela, teve que atravessar a fronteira para a Colômbia. Então é um absurdo e um contrassenso com as políticas e a ideologia que o Maduro vende de eu quero ajudar os mais necessitados, eu quero receber. Então é um jogo as pessoas... político dele. Total, apenas. Um jogo político, só que muito perigoso, Muito porque ele está trazendo uma instabilidade para uma região que já tem problemas com as Farc, a Colômbia já vive esse problema de longa data. Então ele está gerando um outro tipo de atrito desnecessário para a gente ter nesse momento. A gente vai até falar sobre isso, já que ele tocou no assunto das Farc. No próximo bloco, a gente volta com o Reni Oscoquier. Até já. Conectado está de volta ao nosso Conectado Político com Reni Oscoquier e o assunto hoje é justamente a crise que está acontecendo na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Reni, e agora que o Maduro fechou a fronteira e o número de deportados está aumentando cada vez mais, você acha que a situação pode virar uma crise humanitária? Se ele continuar aumentando o número de deportados, sim. Mas aparentemente ele não está expulsando todos os colombianos da Venezuela. Isso é uma aposta que ele está fazendo arriscada, porque com essa situação que ele está criando, duas coisas podem acontecer. Ou realmente o país todo, num movimento nacionalista, se junta a ele e se revolta contra a Colômbia e os colombianos numa postura bastante xenofóbica, né? Anti-imigrante, aquilo que a gente vê na Europa, países muito antigos, que não é condizente, não faz sentido no Novo Mundo, nas Américas, né? Nos países aqui das Américas foram criados todos por imigrantes, enfim, não tem a mesma história que a Europa. Então, ou ele faz isso e todo mundo se junta com ele no movimento nacionalista, ou o que pode acabar acontecendo é o resto dos colombianos que moram no país se voltarem contra ele e a população também achar aquilo muito agressivo e aí a aprovação dele ainda cair mais. Então, esse seria o risco. Mas assim, no caso, isso começou agora. Quer dizer, pode começar a piorar, pode começar a criar, vamos dizer, uma guerra, chegar a esse ponto de colombiano ficar contra venezuelano nesse nível, você acha? Olha, quando a gente está falando do Maduro e do desespero dele e da forma como ele tem conduzido o país, não é impossível. A Venezuela, a gente tem que lembrar que ela está à beira de uma guerra civil
porque... Está pronta para explodir, né? Qualquer momento. A criminalidade dentro da Venezuela é mais alta de todas as Américas, é o país mais violento. Outro dia eu estava escutando um relato de um jornalista brasileiro que está morando em Caracas, ele contou, 2 bandidos foram assaltar e a população conseguiu pegar eles, e aí todos linchavam os bandidos, assim, mas criança, idosos, todo mundo junto, e ninguém conseguiu controlar a raiva das pessoas com aqueles bandidos, de tamanha criminalidade. O país está à beira de explodir. Então, para ele conduzir isso, então, em vez do país ruir em 2, para ele conduzir isso para um inimigo externo é muito melhor, porque ele une as Forças Armadas, ele une a população. Então, não é impensável imaginar que o Maduro possa conduzir a Venezuela para um confronto contra a Colômbia. Agora, você acha que de alguma maneira isso pode afetar a América Latina? Essa crise pode virar regional? Pode, se ela continuar escalando, se isso virar uma guerra ou um conflito maior, os problemas vão respingar para todos os países vizinhos, alguém vai ter que fazer alguma coisa. A gente já sabe que o governo da Venezuela tem um alinhamento político com outros governos da região, inclusive o Brasil. A gente já sabe que a Colômbia está mais próxima dos Estados Unidos. Então, você envolve grandes potências, você envolve uma série de questões diplomáticas. Os 2 países já retiraram os seus embaixadores. Enfim, já chegou nesse nível? A crise é uma crise séria. O presidente da Colômbia, esse presidente atual, ele tinha uma relação muito melhor com o Maduro, porque o Uribe, que era o presidente anterior, ele tinha muitas críticas ao Chávez, e o Uribe ele defendia, ele lutava contra as Farc de forma bastante dura. E o Santos não, o Santos, né, que é o atual presidente da Colômbia, ele respeitou mais a posição ideológica da Venezuela. Inclusive a Venezuela e o Maduro ajudaram, foram mediadores aí no processo de paz que está andando entre Colômbia e Farc. Então era uma outra postura. E o Maduro fazendo isso, ele põe até o Santos, que era um aliado dele, que é o presidente da Colômbia, contra assim, sendo duro e falando, olha, isso é um absurdo que você está fazendo. Então... Agora, você acha que o Brasil poderia intervir para ajudar os 2 países a resolver essa crise? Até que ponto nós podemos ser afetados com essa crise? A gente só vai ser afetado, né? São fronteiras muito ao norte, é um território do Brasil mais isolado, mas obviamente que se tiver problemas para dentro da fronteira do Brasil, o Brasil tem que se envolver. Como um líder regional da América do Sul, principalmente, e almejante das Américas e da América Latina, o Brasil tem que fazer alguma coisa sim, ele tem que mediar. Mas a situação política brasileira hoje, a crise interna que o Brasil vive é tão complicada que dificilmente existe esse espaço para o Brasil e se preocupar, né, para a presidente da República Brasileira, Dilma, e se preocupar com o que está acontecendo na Venezuela. Ela está totalmente focada no que está acontecendo aqui. Mas era uma oportunidade para o Brasil tentar mediar, se ele tiver uma postura responsável e entender o que está acontecendo dos 2 lados, porque realmente quem passou da linha é a Venezuela. Reni, a nossa fronteira nessa área é uma fronteira segura? Nós não temos problemas com isso, porque a gente tem acompanhado o sofrimento, né, de milhares e milhares de imigrantes que sofrem com guerra e não têm lugar para ficar, são deportados, né, para outros lugares. Isso pode acontecer também se a crise aumentar, vir para o Brasil. Como que funciona a nossa fronteira? Nós já temos problemas, né, nas fronteiras brasileiras, porque nós temos a floresta amazônica e é muito difícil de você controlar uma fronteira tão grande. Então você já tem tráfego, você já tem vários desses crimes, contrabando, uma série de questões de controle de fronteira. O Brasil já lida com elas. Uma crise em 2 países vizinhos nas fronteiras é um problema para o Brasil, sem dúvida. Óbvio que é uma região mais isolada, mas mesmo assim nós não vamos permitir que a soberania do Brasil seja violada, a gente não pode permitir que o Brasil se torne um refúgio dessa briga entre os 2 lados, então isso acabaria respingando no Brasil. Muito bem, estaremos atentos aqui no nosso Conectado. Obrigada, viu, Reni? Obrigado, Silvia. Boa tarde a todos. Nós voltamos daqui a pouco às 5 da tarde. Até já.